Olá, boa noite. Estamos de volta, finalmente, né? Depois de um tempo aí, uma pausa. Vamos chamar de vírgula. Depois de uma vírgula nos estudos, estamos de volta para completar aí o seu conhecimento e deixar você cada vez mais ciente, deixando você cada vez mais próximo de realizar seu sonho. Então, seja bem-vindo ao segundo semestre do canal Educação. Aqui, como a gente já dizia, é a maior sala de aula do Brasil. E você que nos acompanha, seja na escola, através do IPTV, seja em casa, pela TV Antena 10, ou seja aqui pelo YouTube, participe de nossas aulas, tá bom? Não custa nada dar um alô no chat, tirar suas dúvidas, participar. E como a gente já tem o costume, né, da nossa sequência didática, na segunda-feira a gente sempre trata de assuntos relacionados a texto. E são textos modernos, textos atuais, texto do dia a dia, texto que você convive, que você vê todos os dias. Hoje mesmo, o assunto que a gente vai abordar, nós temos assim exemplos recentes, né, do que está acontecendo, porque você está antenado com o que acontece no mundo. Então, hoje a nossa aula é sobre liberdade de expressão e crime de ódio, ou discurso de ódio. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Será se você alguma vez, ao exercer a sua liberdade de expressão, você já cometeu um crime de ódio? Ou, como dizem, um discurso de ódio? Porque aqui no Brasil nós temos leis, não é isso? Nós temos leis que regulam não a liberdade de expressão, regula o discurso de ódio na internet, no presencial. Você já sofreu algum tipo de discurso de ódio? Se você nem sabe o que é isso, talvez agora você reconheça, né? Se praticou ou se sofreu, você vai reconhecer na aula de hoje. Então, a aula de hoje é sobre posicionamento crítico, debatendo o que é liberdade de expressão e o que a gente chama de discurso de ódio. Então, vem para a aula, porque hoje nós temos muita coisa para aprender. Vamos começar então aqui, lembrando, posicionamento crítico. Posicionamento crítico é quando você se posiciona para dar sua opinião sobre algum assunto, algum tema, alguma coisa corriqueira se é corriqueiro, né? É porque é do nosso dia a dia. Mas dentro do nosso posicionamento crítico, nós temos direito à liberdade de expressão. Isso aqui, olha, é um direito previsto pela Constituição do Brasil, certo? Todos nós temos a liberdade de expressar a nossa opinião. Agora, até onde vai a sua opinião e o direito da outra pessoa? Então, se você ultrapassa a fronteira daquilo que a gente chama de direitos humanos, então você está dentro do discurso de ódio. E hoje a gente vai saber diferenciar essas duas coisas. Vamos começar aqui. Stop hate speech. Isso é em inglês, né? Em inglês, a expressão que a gente chama de discurso de ódio é chamado de hate speech, que não deixa de ter o mesmo significado. Aqui na charge, a gente já vê o título. Olha só, o título, intolerância. Não é isso? Intolerância. E o que é intolerância? Intolerância é quando as pessoas ultrapassam a sua opinião, ferindo o direito do outro. Vai além da sua opinião, mas uma opinião preconceituosa. Opinião que ofende. Opinião que maltrata a outra pessoa, opinião que distrata, opinião que diminui a outra pessoa, seja por machismo, por feminismo, por misoginia, xenofobia, racismo, que é muito comum e é inclusive o que está em todas as páginas que você vê hoje. Você vai encontrar o discurso de racismo que aconteceu em Portugal
com a atriz e o esposo dela, né, uma atriz e um esposo muito famoso, que adotou um casal de nigerianos, de crianças pretas, e estavam em Portugal, um país da Europa, nossos colonizadores, e foram atacados, as crianças foram atacadas com discurso de ódio, com racismo, com injúria racial. A moça, a agressora, foi presa, depois foi liberada, porque se fosse no Brasil não seria liberado, que no Brasil racismo é considerado crime inafiançável, mas lá em Portugal outra lei, a moça foi liberada, disse que estava bêbada e seguiu adiante. Mas quantas vezes a gente se depara com esse tipo de acontecimento e a gente fica passivo, sem tomar atitude, sem tomar partido, até com medo, né, de alguma reação? Isso é normal, a gente ter medo. Mas não é muito bom também a gente deixar passar como se fosse apenas com a outra pessoa e não nos envolvesse. Se você está diante de um discurso de ódio, cabe uma opinião sincera. Aqui na charge de um grande cartunista brasileiro chamado Caso, não é isso? Ele coloca 2 homens brancos falando, conversando um com o outro. Aí um diz assim: você é a favor da liberdade de opinião? Aí o outro responde: claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Veja só como aí já está restringindo aquilo que ele chama de opinião. Olha, eu sou a favor da liberdade de opinião, contanto que ela não seja contrária à minha opinião. Então, a pessoa já tem uma ideologia formada, aí você vai marcando essas palavras-chave, né? É uma questão de ideologia, tá bom? O discurso de ódio tem a ver com a ideologia. Pessoas que se agregam, que se segregam num certo tipo de culto, de insulto e de difamação às classes da minoria. Aí você anota isso aí também para, digamos, pesquisar o que quer dizer as minorias, não é isso? Pessoas que se unem contra as minorias, para atacar as minorias, seja pessoalmente, seja pela internet, mas hoje no Brasil nós temos leis regulamentórias, tá bom? Leis que regulamentam esse tipo de ataques. Então, fique ligado para que você não caia nesse tipo de oportunismo. Às vezes a gente ataca até sem saber que está atacando. E a gente vai ver isso durante a nossa aula. Mas antes, para falar sobre liberdade de expressão e cultura do ódio, né? Cultura do ódio, discurso de ódio, crime de ódio, tem várias formas de se chamar esse tipo de ataque. Antes de falarmos nisso, vamos relembrar um pouco sobre a cultura digital. A gente já trabalhou com os textos digitais, com os gêneros digitais algumas vezes, tá bom? E eu quero lembrar a vocês que a cultura digital está associado ao evento da rede internacional de computadores. E essa rede internacional de computadores é aquilo que a gente chama de internet. Então, a cultura digital está associada ao conhecimento, à manipulação que as pessoas fazem da internet. Você pode usar a internet para o bem, para o aprendizado, como você está fazendo agora, assistindo aula pelo YouTube, pela televisão, usando a tecnologia em favor do seu conhecimento. Mas nós temos também uma vasta camada de pessoas, né, que usa desses recursos para cometer crime, crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Então, é uma pena que as pessoas utilizem recursos que servem para conectar pessoas, como Facebook, Instagram, TikTok, o próprio YouTube, dentre outras tecnologias digitais que a gente tem aí de comunicação, e elas usam de maneira criminosa, né? Vamos dizer assim. Então, bora rever aqui sobre a cultura digital, tá bom? Para poder adentrar no nosso conteúdo. Então, o que é que a gente entende como cultura digital? Se você fala de cultura digital, você já imagina o quê? Um cérebro pensante, o nosso cérebro, não é isso? Cercado de tecnologia. Veja só,
O nosso cérebro cercado de tecnologia. Imagina a influência que tudo isso traz para uma cabeça, para uma mente fraca. Imagina uma pessoa com mente fraca, rodeado de tecnologia e principalmente rodeado, né, cercado de postagens de pessoas que querem manipular essa pessoa para o mal. Então, tudo isso que você chama de compartilhamento, de acesso, de favoritos, seja qual for a bandeira, a correspondência, os e-mails, as anotações, aquele favorecido que você gosta, o like, o dislike, os twitters da vida, os Facebook, tudo quanto é canal de comunicação está associado aqui com a cultura digital. Cultura digital, então, é um conjunto de prática, um conjunto de costumes, um conjunto de interação social que é realizada por meio dos recursos tecnológicos digitais. Então, toda vez que você interage, que você se comunica com alguém através de recursos tecnológicos, você está fazendo uso da cultura digital. Isso é realizado por meio dos recursos tecnológicos digitais, como a internet e as tecnologias de informação e de comunicação, porque não é somente a própria internet, né? Nós temos toda uma tecnologia de informação e de comunicação que a gente chama de TICs, abreviado em TICs. E saibam vocês que as TICs estão lá dentro das matrizes, né? As TICs faz parte da matriz de linguagens do Enem. Se eu não me engano, a competência 9 trata das TICs, que é a tecnologia da informação e da comunicação. Também cultura digital pode ser entendido como uma série de costumes e conhecimentos que uma sociedade possui em termos de tecnologia, certo? Então, acaba sendo tudo que uma sociedade utiliza em termos tecnológicos para manter a comunicação. Nós sabemos que a internet trouxe um bug, né, para a comunicação. Nós vivemos a era da comunicação, o que antes você demorava meses para falar com alguém, escrevendo cartas, e a carta demorava muito tempo para chegar até a pessoa não tinha tempo para responder, quando ia responder, a notícia tinha ficado velha, como diz um poema do Carlos Drummond de Andrade. Também podemos chamar de cultura digital o conhecimento que as pessoas têm com relação a ferramentas tecnológicas da qual dispomos. A gente dispõe de muitas ferramentas tecnológicas e nós sabemos que, relativamente, nem todas as pessoas sabem usufruir dessa tecnologia. E existem aquelas que sabem muito, a geração alfa, por exemplo. Se você pega a geração alfa, professor, o que é geração alfa? A gente chama de geração alfa as pessoas nascidas, né, de 2010 para cá. Então, essas pessoas que nasceram de 2010 para cá, quem nasceu em 2010, estamos em 2022, né? Então tem o quê? 12 anos de idade. Os mais velhos da geração alfa têm 12 anos de idade. Então, essas pessoas que a gente chama de geração alfa, elas já nasceram dentro dessa cultura digital. Por isso que vocês ficam impressionados com crianças com celular na mão. Criança pega o teu celular e faz mais coisas do que você mesmo sabe fazer. A gente vai usar um aparelho, seja um aparelho de celular, seja um computador, um notebook, qualquer aparelho tecnológico, a gente vai mexer com medo de quebrar, com medo de danificar, com medo de dar errado. A criança não, a criança pega com curiosidade, ela quer descobrir como funciona, o que tem, o que não tem. Então, ela termina aprendendo bem mais rápido do que nós. Então, nós temos essa geração alfa, que já nasceram dentro dessa cultura digital. Nós temos a geração Z, que não nasceu na cultura digital, mas vamos dizer que desde o berço já conhece a tecnologia. E nós temos as gerações anteriores, né, que são as nossas. Se você pegar a geração da nossa avó, não sabe nem abrir um computador, tem até medo de ligar um computador. Então, a gente tem aí várias gerações convivendo com a tecnologia. E a gente costuma dizer que, eu já vi isso em prova de redação do Enem, tá? Sobre o tema de tecnologia. Então, algumas pessoas dizem que só faz bobagem na internet aquelas pessoas que não têm costume com a tecnologia. Pelo contrário. As pessoas que mais cometem crime na internet, que hackeiam, que clonam seu cartão,
invade a sua conta, rouba dinheiro das contas bancárias. As pessoas que fazem isso são pessoas jovens. São geralmente adolescentes, pessoas muito jovens que têm total domínio da internet, muito mais do que a gente possa conhecer. Então, não se engane, tá? Os mais jovens conhecem muito mais de tecnologia do que a gente aqui, que tem um pouco mais de idade. Nós que já passamos do 30, temos mais dificuldade com a tecnologia do que quem tem menos de 20 anos de idade. Então, sempre quem está por detrás desses crimes virtuais são pessoas jovens, tá bom? E essas pessoas, quanto mais novas elas conhecem a tecnologia, eu não deixo meu filho pegar no celular porque aí vai atrasar a vida dele. Mas também, se você não deixar ele ficar cuidando do celular, ele também vai perder a chance de aprender a mexer e a lidar com a tecnologia. Basta que a gente oriente, que a gente fiscalize, né? Tudo tem que ter fiscalização. Saber o que estão acessando, o que estão fazendo nos seus computadores, perguntar para que está sendo utilizado, dar uma olhada no histórico do computador que seu filho usa. Então, esses cuidados são cuidados comuns que os pais devem ter para evitar que seus filhos caiam nas ciladas de pessoas anônimas que se fazem passar por pessoas da sua idade, lá do outro lado da linha da internet, criminosos que se escondem e se fazem passar por crianças, por adolescentes e terminam conduzindo seu filho para outra vida, para outro ritmo que não é a educação que você dá em casa. Então, quanto a isso, você tem que realmente fazer essas observações, mas sem restringi-lo, tá bom? Só orientando, filho, isso é certo, isto é errado, assim como a gente faz no nosso dia a dia, certo? Então, ainda falando de cultura digital, ela nos proporciona muitas vantagens, né? Como, por exemplo, o processo de adaptação. Muito mais fácil e a interatividade global. Tá aqui duas vantagens que a cultura digital nos traz, que é o processo de adaptação, da gente poder se adaptar à nova tecnologia, que vai o tempo todo mudando. Você compra um celular hoje, daqui a 6 meses seu celular está desatualizado, tem outro muito mais novo, com muito mais recurso, com muito mais tecnologia do que aquele antigo que você comprou. Certo? E a interatividade global. Interatividade global quer dizer que, através desse aparelho, você pode estar conectado com o mundo inteiro. Não só pela internet, né? A gente se conecta hoje com o mundo também de várias formas, até mesmo por canais de televisão. Canais de televisão que nos chegam por satélite e a gente consegue hoje acessar coisas que a gente não podia ver há algum tempo atrás. Então, isso aqui tudo faz parte da cultura digital. Se você entendeu o que é cultura digital, então a gente prossegue. Aqui eu gosto sempre de fazer esse painel de palavras, né? Sempre nas minhas aulas eu gosto de mostrar um painel de palavras, igual aqueles que aparecem ali naquele programa da Fátima Bernardes, não é isso? Onde se destacam palavras que têm a ver com a nossa aula. Se estamos falando de cultura digital, olha o digital aqui, olha a cultura digital em destaque. Aí, o que está associado à cultura digital? Está associado à tecnologia, ferramentas, oficina, partindo pouco, permite abordar a sociedade, módulos, comunicar, responsável, olha a palavra aqui que legal, responsável, trabalho, muitas pessoas hoje trabalham usando a tecnologia, né? Isso ficou muito mais fácil de vender, de fazer seus clientes, também de introduzir as pessoas em certas sociedades, de fazer constatação, você está em dúvida se aquela notícia que você recebeu é fake ou é verdadeira, você pode constatar, você pode usar o próprio aparelho para pesquisar sobre o conteúdo. Se estiver falando em vários portais, é verdadeiro. Se não tiver, descarta, nem abre, porque pode ser até aí um vírus para roubar os seus dados. Então, nós temos impacto, porque a internet causa impacto na vida de todo mundo, não é isso? Nós temos a palavra abordagem, uma vez que a gente aborda vários conteúdos ao mesmo tempo, quando usando responsavelmente a tecnologia. E temos principalmente aqui a palavra contemporânea, porque até a cultura digital faz parte da sociedade
contemporânea. Algumas culturas são locais, culturas locais, e outras são difundidas, não é isso? Cultura local é aquela cultura que a gente aprende em casa com nossos pais, que vai passando para outro, isso é cultura local. E tem cultura que são difundidas, né? Como a cultura digital. Ela chega até a gente de várias maneiras. Então, é um movimento de incorporação do mundo digital que a gente acaba criando como um hábito, né? Hoje, se você sair de casa sem o celular, você volta para buscar o celular porque você já está habituado àquela ferramenta e a ferramenta já você usa para várias, não apenas para se comunicar, mas também até para trabalhar. Eu mesma, se eu esquecer meu celular em casa, eu vou buscar, porque eu tenho quase o meu laboratório inteiro formado dentro do meu aparelho. Um grande diferencial da cybercultura é uma outra forma de você chamar cultura digital, é você falar cybercultura. É a forma de apropriação de que o jovem dispõe dela, né? Como é que o jovem se dispõe aqui dessas informações que tem na internet. Na maior parte das vezes, ela chega a ser excludente com os mais velhos, aquilo que eu falei para vocês. As pessoas mais velhas têm mais dificuldade de lidar com a cultura digital. O mundo está em transformação, não é isso? A tecnologia está cada vez mais avançada e se a gente não acompanhar esse movimento, você acaba se excluindo até mesmo do mercado de trabalho, certo? Então, você não pode se excluir, se redimir. Se você não sabe, se você não quer, procure aprender. Procure mexer na tecnologia, lidar com a tecnologia, porque de uma forma ou de outra, ela faz parte da sua vida. É ela que você usa para sacar dinheiro, para enviar um Pix, para receber o seu Pix. Hoje, praticamente, o dinheiro em espécie, a gente quase já nem toca. A gente faz tudo hoje pela tecnologia. Eu digo, daqui um dia, daqui a pouco, né? Em pouco tempo, o dinheiro vai ser completamente virtual. A gente nem vai ver mais cédulas, vai ser tudo virtual. Disse que uma pessoa tem uma cultura digital. Quando é que eu digo assim, fulano tem cultura digital? Ele se apropriou da cultura digital. Quando é que eu tenho certeza que uma pessoa se apropriou da cultura digital? Quando ela se mantém interessada nas tendências tecnológicas. A tecnologia vai mudando e a pessoa vai se apropriando cada vez mais dessas mudanças, né? Isso vai acompanhando as mudanças e ficando ali por dentro. E, às vezes, também ela opta até mesmo por desenvolver alguns aplicativos, né? Os mais jovens, principalmente, já trabalham aí fazendo aplicativo. Teve um brasileiro que ele fez um aplicativo e esse aplicativo foi comprado aí pelos donos, né, pelos donos das maiores empresas de tecnologia, e só nesse aplicativo ele ganhou mais de R$ 1 bilhão, olha só, que possa melhorar algo do seu interesse. Trata-se de implementar o conhecimento obtido. Então, a gente usa aí a tecnologia para ampliar ainda mais os nossos conhecimentos. Vamos responder uma questão, se você entendeu, sobre cultura digital. Nós temos um texto que diz assim: a tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca, que ocorre entre emissor e receptor. Tem que ser sempre do lado, né? Alguém se comunicando com o outro, que ocorre entre emissor e receptor da mensagem. Mas sim, a tecnologia, ela faz parte do ato comunicativo, estando integrado a ele. É uma nova maneira de aprender e agir. É construir novos alicerces. Aqui só dizendo o que é a tecnologia, né? É construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. A lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Então, antes você dizia, eu não vou falar japonês porque eu não conheço ninguém do Japão. Hoje você não pode dizer isso, porque você vai para uma plataforma de filmes digitais, uma plataforma digital de filme, e você vai encontrar filmes em outras línguas. Então, a gente acaba tendo que conhecer um pouco de tudo. Hoje a gente não tem mais que dizer que nós temos fronteiras. O mundo é sem fronteiras. E a internet veio para ajudar ainda mais essa inserção da gente naquilo que a gente chama de globalização. A pergunta é:
A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico no momento atual da história assinala o conceito de que, veja só, o que é que a gente chama de integração da tecnologia com a construção da sociedade e do espaço geográfico? Atualmente, o que é que você chama isso, né? Integrar tecnologia com sociedade, espaço geográfico, a gente chama isso de quê? Espaço digital, espacialidade em rede, território virtual, meio técnico, científico, informacional, que nome grande, ou espaço físico virtual. Como é que a gente chama esse lugar em que a tecnologia interage construindo sociedade e criando espaços geográficos? A gente chama isso de espaço digital, não é isso? Espaço digital quer dizer um local que não existe fisicamente, mas que as pessoas podem criar esse espaço para ampliar a sua comunicação e o conhecimento de mundo, como a gente diz, construção da sociedade e do espaço geográfico através do espaço digital. Segundo o texto, a tecnologia é o quê? O que é que a tecnologia é? Julgue verdadeiro ou falso. A tecnologia é apenas um canal para se comunicar? Se tem essa palavra restritiva apenas, então você já assinala como falso, não é isso? Aquilo que restringe, a gente geralmente assinala como falso. A tecnologia é parte de um ato comunicativo? Com certeza, né, gente? Tecnologia é parte de um ato comunicativo. Hoje, sua mãe está num lugar, você está em outro e você se comunica com ela através da tecnologia, ou ligando, ou mandando mensagens, não é isso? Então, verdadeiro. Hoje, a tecnologia ela faz parte do nosso ato comunicativo. Tecnologia é a nova maneira de aprender e agir? Você aprende e age de modo diferente através da tecnologia? A gente aprende muito, né? Aprende quando temos conhecimentos diversos e também ações, verdadeiro. Tecnologia é consolidação de uma sociedade? Não, a gente não consolida a sociedade com a tecnologia, não é isso? Ela ensina a gente a interagir mais com a nossa sociedade. Eu lembro que lá mesmo no bairro que eu moro, nós temos um grupo de WhatsApp que liga todas as famílias, né? São mais de 130 famílias participando do mesmo grupo. E lá pelo grupo a gente vende bolo, a gente divulga os nossos produtos, da mesma forma como avisa quando tem bandido solto na rua, olha, tem uma pessoa de moto roubando, passando. Então, não consolida uma sociedade, mas modifica muito a sociedade, tá bom? Vamos mais. Agora, lembrando dos gêneros, quais são os gêneros textuais que fazem parte da cultura digital, que a cultura digital termina utilizando, né? Tem gênero que surgiu na cultura digital e tem gêneros que migraram, que saíram do mundo físico e passaram aí para o mundo digital. Então, o que são gêneros textuais digitais? São textos que realizam por uma razão determinada em uma situação comunicativa, que é o contexto, para promover uma interação específica. Então, isso é gênero digital, qualquer texto que a gente usa nas situações comunicativas, né? Então, o texto pode ser verbal, não verbal, como a gente já cansou de ver em alguma de nossas aulas. Em geral, a gente diz que os textos são narrativo, quando contam história, são descritivo, quando estão descrevendo as características, aspectos, dissertativo, argumentativo, quando emitem opinião ou conhecimento, expositivo, quando emite apenas conhecimento, e injuntivo, quando ensina a gente a fazer alguma coisa. Então, geralmente, eles são chamados os gêneros textuais, né? Eles são narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Agora, com a chegada da tecnologia, os gêneros passaram, então, a se atualizar, né? Como a internet e os smartphones foram situações comunicacionais, passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Então, a partir da chegada da internet e dos smartphones, começaram a chegar novos textos digitais. A comunicação por meio dessas novas ferramentas, olha, são ferramentas, apresentam a estrutura de texto própria, né? São esses textos que a gente chama de texto digital, eles têm estrutura própria, são adaptados para esse novo veículo de comunicação que é a internet. Uma das principais características desse novo formato é apresentar os textos que circulam na internet.
Eles apresentam períodos mais curtos, frases curtas, né, como a gente vê nas postagens, nos comentários. São textos mais diretos, eles não dão muitas voltas, né, vão direto ao assunto. Utilizam bastante elementos audiovisuais, sons, imagens e movimentos. Usam hiperlinks, né, aquelas palavrinhas que ficam grifadas em azul, que isso aqui, quando você passa o mouse em cima, aparece uma mãozinha, que se você clicar vai te levar para um outro texto. Essa linguagem da internet também usa bastante abreviaturas, como você fala, você é VC, né? Isso, tamo junto, é TMJ, e utiliza também uma linguagem mais interativa, através de emojis, de emoticons, né? Olha, com os chamados emojis, os emoticons, as figurinhas e outros tipos de interatividade. Alguns gêneros textuais digitais são esses aqui, olha, vocês já devem ter visto, o e-mail, que a gente usa de uma maneira mais formal, né, isso? Fóruns, que são bastante usados em universidades, viu? Os professores abrem uma sala, eles chamam de fórum. É uma sala de aula em que os alunos vão interagindo, o professor coloca o conteúdo e os alunos vão interagindo nesse espaço digital. Tem os chats, né, que são salas de bate-papo, pode acontecer tanto em aplicativo de comunicação de mensagem instantânea, como em aplicativo de namoro, de paquera, né? Rola um chat lá, uma conversa. Tem os blogs, que são páginas pessoais. Cada pessoa pode abrir gratuitamente um blog e postar o que quiser, sua rotina, seu cotidiano, suas receitas, suas dicas de vida, suas viagens, seus passeios. Tem os memes que tem geralmente um fundo engraçado, divertido, mas que também são alguns picantes, né? Geralmente eles têm também uma temática crítica. Os GIFs, que são aquelas imagens de movimento repetitivo, assim como tem aqueles mais comuns que a gente conhece, que são as postagens, os comentários, as fanfics. Olha só como ela é escrita, fanfiction, não é isso? Que a gente chama de fanfic. Eu estava assistindo outro dia nos vlogs, vou pegar bem aqui a palavra vlog, logo, o que é vlog, professora? São os vídeos que você assiste no YouTube, né? Vídeos que são postados para o YouTube, a gente chama de vlog. Eu estava assistindo outro dia umas fanfics no vlog do YouTube, que era sobre a novela. Gente, cada absurdo, né? Cada fanfic é quando você pega uma história que já existe e você dá uma nova versão para ela, a sua própria versão. Tipo assim, se eu fosse escrever a novela Pantanal, como é que eu faria com a novela? Ah, na minha novela, a Juma ia virar onça o tempo todo, o velho do Rio vira sucuri, as pessoas veem. E aí apareceu na festa, no casamento da Juma, a Juma vestida de onça para se casar. Então, fanfic é quando você já pega uma história original e você faz uma adaptação para no seu interesse, né? Para aquilo que você realmente se interessa. Então, a gente chama isso de fanfic. Tem também os currículos web. Antigamente a gente andava por aí, de para cima para baixo, carregando um currículo de empresa em empresa, procurando emprego. Hoje não. Hoje você abre a página da empresa na internet e tem a parte do currículo. Aí você clica nessa página do currículo e lá você preenche, né? Você preenche o formulário, colocando seus dados, postando seus documentos e ficando lá inscrito, fica assim, tipo um banco de dados para a empresa, que a qualquer momento você vai ser chamado. Não precisa mais ficar com aquelas páginas amarelas, suadas, debaixo do braço, correndo atrás de emprego. Aí tem as wikis. Professor, o que é o wikis? O wikis é como a Wikipédia. Tá bom? São páginas construídas pelos próprios leitores. Eu abro uma página, deixo ela sempre em aberto e qualquer pessoa pode entrar e modificar as informações que estão ali, como acontece com a Wikipédia, por exemplo. Então, são esses aqui alguns gêneros digitais, né? Textos digitais, com os quais a gente tem mais costumes, texto que a gente tem mais acesso, e-mail, blog, chat, meme, GIF, postagem, comentário, fanfic, currículo, vlog, que são os vídeos de internet, e o Wix, por exemplo. Professora, aqueles vídeos que a gente vê no TikTok, né? São vlogs? São. Todo videozinho curto, grande, seja como for, feito para o espaço digital, eles são chamados de vlogs. Outra questão. Aqui você tem o imortal Machado de Assis, escritor brasileiro do século XIX. Aqui o local de onde tiramos, né, essa postagem do www.portalpower,
portalpower.com.br. Aí na imagem de Machado de Assis vem a seguinte frase, entre aspas, né? Entre aspas quer dizer que é uma citação, certo? Se você coloca uma frase entre aspas, quer dizer que é uma citação, quer dizer que alguém falou essa frase. Aí a pessoa coloca a seguinte frase, o grande problema de citações, olha aí como estamos falando de citações, né? Citação é um tipo de intertextualidade. É quando você usa a fala de uma pessoa, cita literalmente a fala de alguém e coloca entre aspas. Já dizia William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Isso é uma citação, quando você pega a fala de alguém e você coloca dentro da sua fala, dentro do seu texto, mas dizendo de quem é a fala. Então, aqui no meme que você está vendo, diz assim, o grande problema de citações na internet é que nunca sabemos se o crédito é verdadeiro. Crédito quer dizer aqui, quer dizer o quê? Você nunca sabe se realmente a pessoa falou aquela frase. Gente, eu vejo cada frase que lá embaixo diz, Clarice Lispector. E eu que sou conhecedora de Clarice Lispector, sei que ela jamais falaria isso, assim como eu sei que Machado de Assis jamais falaria em internet, uma vez que ele nem sobreviveu para ver esse evento, né? Nem sobreviveu a tempo de ver o evento da internet. Então, aqui está assinado, ó, Machado de Assis. Quer dizer, isso é um meme. A finalidade é brincar, é fazer humor, mas também faz uma advertência de que nem tudo que você lê na internet é verdadeiro. Nem toda frase postada na internet você vai ver que pertence à pessoa. Sem falar que tem pessoas que usam a internet para o mal e elas abrem páginas falsas. Eu mesma encontrei 2 páginas com o meu nome, né? O meu nome, o Dalene Pinheiro, com a minha foto. E não fui eu quem fiz, está lá. E já várias vezes já denunciei no Instagram, mas está lá a página aberta, o Dalene Pinheiro, mas não sou eu. Tá? Um tal de Udalene 99, que não sou eu, mas colocam como se fosse eu. São pessoas que fazem isso para o mal, para entrar em contato com os seus contatos, como se fosse você. Então, quando você recebe uma mensagem de alguém que você conhece, mas é uma mensagem muito suspeita, não saia acreditando imediatamente que foi a pessoa, tá bom? Primeiro, confira com a própria pessoa. Olha, você viu essa postagem? Foi você quem fez? Pois alguém está usando o seu nome na internet. Hoje tem muito isso. Assisti um filme exatamente sobre esse tema. Uma menina que as inimigas abriram um Facebook com o nome dela, com a foto dela, e usaram a página para denegrir é uma palavra forte, né? Usaram a página para falar mal, para causar injúria a outras pessoas. E as pessoas que eram citadas nessa página criavam raiva da menina e se vingavam da menina, que não tinha nada a ver com a página. Mas hoje é muito fácil você constatar se é ou não a pessoa que está postando aquilo, certo? Até porque as fotos atualizadas, aparece o endereço, os contatos, aí você vê se é ou não a pessoa. Você pode ir no privado, conversar em particular com ela, fazer uma pergunta bem pessoal, ver se ela responde. Aí você sabe se é ou não a pessoa verdadeira que está ali por detrás daquela página, certo? Então aqui eles usam a imagem de Machado de Assis no meme e colocam uma frase entre aspas, para dizer que é uma citação, e diz: o grande problema de citações na internet é que nunca sabemos se o crédito é verdadeiro, ou seja, se realmente foi a pessoa quem falou aquilo ou quem escreveu aquilo. E assina aqui como se essa frase fosse de Machado de Assis, e você já sabe que essa frase jamais seria de Machado de Assis, uma vez que ele morreu ainda no início do século XX, né? Se eu não me engano, Machado de Assis morreu no dia 29 de setembro de 1908. Então, vamos pesquisar lá, ver se eu realmente lembro dessa data, né? Então, em 1908, não tinha condição dele saber o que era internet e jamais falaria essa frase. O meme, aqui diz, o meme é um dos gêneros digitais mais conhecidos e popular na internet. Todo mundo já viu um meme, já leu, já curtiu, já compartilhou, já fez. Eu faço muitos memes com meus amigos dando aula aqui no Canal Educação, faço meme do Adriano, faço meme do Rafael, não é isso? Então, a gente sempre tira alguma coisa para fazer um meme, para fazer uma diversão. Observa-se que esse gênero digital apresenta como características principais. Então, se você sabe que o meme é um gênero digital,
analise as informações e diga se é verdadeiro ou falso com relação aos memes, né? Fechando aqui a nossa página, o nosso assunto de cultura digital, para a gente poder entrar na liberdade de expressão e no discurso de ódio, uma vez que faz parte da cultura digital a disseminação desse tipo de acontecimento, certo? Então, para vocês ficarem só para associar a cultura digital com o assunto que a gente vai discutir, que é liberdade de expressão e discurso de ódio. Vamos lá. Então, diz que o meme, a finalidade dele é humorística? Com certeza, né? Todo mundo que faz um meme tem a intenção de rir de alguma coisa, de fazer graça, mas sem ofender, tá bom? Sem ofensa. Diz que o meme também tem constante uso de ironia. Ah, eu tenho certeza que sim. Aqui mesmo foi uma ironia, né? Dizer que Machado de Assis está criticando aí as falas da internet. Diz que o meme usa imagens sem contexto? Não, pelo contrário, né? Ele faz a contextualização da imagem com as palavras. Diz que o meme tem intertextualidade, ou seja, dialoga com outros textos. Aqui, essa frase nova dialogou com Machado de Assis, então isso é verdadeiro. Diz que os memes, eles usam o português padrão, aquele português sem erro, todo correto? Não, né? Quem faz meme não está nem aí para o português padrão, usa mesmo o internetês. E, por último, diz que o uso de imagens em contexto diferente, que o meme usa imagens em contexto diferente. Pegou-se aqui a imagem do Machado, colocou um contexto novo de internet, então isso também é verdadeiro. Então é o seguinte, a gente faz agora uma breve pausa e na volta a gente vai falar de liberdade de expressão e discurso de ódio. Não saia daí porque você tem muito a aprender hoje. Até já.